Cadê eu? Eu não tô me vendo. Ai, meu Deus, cadê eu? Não tá aparecendo eu aqui, gente. Não sei se vocês estão me vendo aí, mas eu não tô me vendo. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é que aconteceu. Ah, agora eu me vi. Agora eu estou aqui. Ah, chegou. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todas as pessoas que estão entrando, boa noite. Sejam muito bem-vindas ao nosso trabalho. Vou esperar agora que Graça também chegue para nos apresentarmos. Boa noite Geisa, boa noite Jane, Rosângela, muita gratidão Luísa. Wanda, beijos, querida, muito gratidão pela sua presença. Jeane, Dene, querida, muita honra de você estar conosco. Rai, minha flor, Soninha, Geisa, tô esperando aqui. Eliette, minha flor, Amanda, tô esperando Graça entrar para a gente poder começar a nossa live, porque fazemos essa live juntas. E o nosso tema hoje é muito instigante. Nosso tema hoje, a honra é minha também, Dene. Falando sobre essa solidão, né? Como é que nós sentimos essa solidão, como é que essa solidão, ela se reverbera. Rita, minha querida, Sofia. Opa, Graça, cadê você? Me peça aí para poder você entrar, minha flor. Para a gente poder começar esse papo que transforma, esse papo que tá podendo levar para as pessoas essa experiência. Januária, meu amor, boa noite. Esse papo que faz a gente poder pensar sobre a vida, que faz a gente poder refletir sobre as questões humanas, né? Deixa eu olhar aqui, eu acho que Graça já me pediu. Pronto, acho que Graça já vai entrar aí. Então, esse papo é um papo que a gente vai desenvolver. Graça está chegando para poder vocês poderem ter um momento de reflexão, de troca, de partilha, para que a gente possa levar para vocês um pouco das nossas experiências, do nosso conhecimento, de tudo que nós estamos nessa jornada do autoconhecimento. Boa noite, Graça, seja bem-vinda. Boa noite, querida, bem-vinda. Bem-vinda a você, Claudinha, e a cada um que está aqui nos acompanhando nessa jornada de hoje. Uma boa noite, amados. Uma boa noite, amadas. Bem-vindas e bem-vindos. Gratidão, viu? Isso, Claudinha. Pode Vamos continuar. lá, né, Graça? Vamos começar esse papo que transforma, que hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema extenso, instigante, sobre a solidão, né? A solidão, o que é essa solidão? Primeiro, eu também queria falar com vocês que o papo que transforma éramos eu, Graça e a Carla. A Carla, por questões tecnológicas e tal, ela vai ter que se ausentar das nossas lives. Então, vamos ficar... Oi, Tatiana. Vamos ficar, eu e a Graça, mantendo esse trabalho, desenvolvendo essas ideias, né, firmes para poder a gente fazer o melhor que a gente pode por vocês, tá certo? Mas eu agradeço a Carla, a parceria que ela teve conosco essas últimas lives, muita gratidão. Podem seguir ela pelo Instagram, Carla Almeida 17. E a gente vai tocar agora o nosso assunto, que é solidão. Então, como é essa experiência de sentir solidão? Solidão é estar só? A solidão é uma experiência muito mais existencial, né? Porque dentro de um contexto humano, nós temos essa sensação de muitas vezes de nostalgia, de vazio,
dessa experiência da vida que parece que estamos sós. Por que a gente se sente só? Por que a gente pode estar até acompanhada? Pode estar casada, pode estar com uma parceria, pode estar com amigos. E acontece esse sentimento interno de vazio e que traz angústia e que traz medo e que traz essa sensação de não pertencimento. Como se houvesse uma melancolia, uma experiência nostálgica do si mesmo, né? Por que eu estou sentindo falta de algo? Por que eu estou sentindo falta de alguém? Parece que não está pertencida à sua própria experiência de existir. Tem um termo que se fala em psicologia, né, na algumas áreas da psicologia, que é a síndrome do estrangeiro, né? Que é essa sensação de que você não está dentro da tua própria vida. Você está se sentindo estranho estando com você. Então, esse sentimento de solidão é o sentimento que a gente vai tentar agora trabalhar, conversar, para poder a gente entender por quê. Porque esse lugar onde eu não estou devidamente preenchido. Por que eu me perdi de mim? Né? Porque essa é a pergunta. Por que eu me perdi de mim? Aonde foi, em algum momento da minha vida, que eu deixei de olhar para mim, que eu deixei de gostar de mim, que eu deixei de encontrar razões para que a minha companhia, para que o meu eu, seja algo muito satisfatório para mim. Em algum lugar da nossa vida isso aconteceu. Seja em algum pode ter sido no momento uterino, pode ter sido na primeira infância, pode ter sido na adolescência. Em algum lugar, essa experiência do contato com si mesmo se esvaziou, se esgotou. E aí fica com aquela sensação de que eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo preenchida, nada me serve, nada fica bem, nada fica confortável, parece que eu estou sempre... O que a gente faz com isso é acreditar que, como somos ser social e somos sermos interdependentes, nós não somos seres dependentes, nós somos seres interdependentes, sociais. E como a gente já trouxe esse legado, né, de sermos seres sociais, de sermos seres que, de uma certa forma, na primeira infância, nós somos realmente dependentes e somos. Né? Nós somos dependentes de nossos pais, dos responsáveis, que vão fazer a gente sobreviver à vida. Isso pode criar uma ideia inconsciente de que essa dependência precisa perdurar, de que essa dependência do outro precisa existir para que eu possa existir. Então, quando a gente acredita e vai deixando que essa ideia de dependência nos tome conta, faça a gente acreditar que nós somos esses seres, nós nos perdemos de nós e queremos achar o outro. E nessa busca do outro, e nessa necessidade do outro, há uma roda viva de frustração. Porque o outro não vai fazer isso conosco. O outro não vai nos preencher. O outro não vai nos dar aquilo que só nós mesmos podemos cultivar, que só nós mesmos podemos ter sobre a gente. E aí agora eu passo a bola para a Graça para ela poder continuar aí, seja o que ela quiser colocar sobre toda essa questão da solidão. A sua vez, Graça. Incrível porque é um tema fascinante, e uma experiência existencial incrível, porque nascemos só e vamos morrer só. Então é um tema que faz parte da nossa jornada, ele é um tema que nos mexe, nos toca, nos remexe com os nossos
centros mais profundos. Né? Nós somos seres ocidentais, e nós ocidentais somos muito mais externos do que internos. Nós somos muito mais de ir para fora, fazer, realizar, buscar, encontrar, do que aquietar, acalmar, meditar. Isso a gente aprende com o oriental, né? Sim. Sendo que eu vou fazer um paralelo com duas metáforas interessantes. Uma é bem de um estudo científico e outra é sobre uma historinha, né? Que fala desse dilema incrível que nós vivemos. Um é que Bowie, que é um psicanalista maravilhoso, profundo, que estudou bastante a teoria sistêmica, ele pautou o estudo da teoria sistêmica dele, ele ajudou bastante Bert Hellinger, né? Bert Hellinger bebe bastante dessa fonte para poder, inclusive, trazer a constelação familiar. Então, Bowie e Nagin foram os grandes mentores em relação às projeções familiares e aquelas experiências que a gente faz de encontro e desencontro. E Bowie, ele traz esse paradoxo que a gente vive, essa pulsão para sermos seres individuais, para sermos seres especiais, únicos, e essa necessidade de fusão. Então, essa luta entre a necessidade de fusão e a necessidade de ser um ser único nos acompanha desde as nossas experiências mais tenras, intrauterinas, né? É uma experiência incrível de apego seguro, apego inseguro, de nossa primeira libertação da simbiose. Você vê a criancinha descer do colo da mãe, aquela experiência dele querer se tornar ele próprio. Então, a gente vive esse dilema, sendo que a gente, aqui, principalmente nós ocidentais, a gente tem uma tendência mais à experiência fusionada, a experiência mais apaixonada, a experiência mais de ligação, de conexão, e um distanciamento maior. Estou falando em termos gerais, porque em termos específicos a gente encontra tudo, né? Do que a gente ficar mais isolado. Mas por isso tanto sofrimento nessa experiência de pandemia, quanto sofrimento por estarmos, né, isolados de quem a gente ama, de quem a gente encontra, da gente ir ali no mercado, da gente ir ali na feira, da gente encontrar com os amigos, fazer festa. Você vê que tem até batidão escondido, é incrível. Então, esse dilema, ele é vivido de forma conflitiva e ele é vivido também de uma forma que a gente vai cuidar um pouco aqui disso. Essa experiência desse dilema. Uma amigona que deve estar aí, Jerusa, quando a gente fazia a formação de terapia sistêmica, a gente tem que ter um par para poder fazer nosso acompanhamento das famílias. E era a nossa parceria, eu e Jerusa, a gente escreveu sobre a individuação dentro da família. E a gente escolheu uma historinha, que é a historinha que Schopenhauer traz em um dos livros dele, sobre, assim, os porcos espinhos na era glacial. Como eles, quando se juntavam muito, como eles ficavam tão aquecidos, mas eles se feriam tanto que eles não se portavam. E eles tinham que se afastar para que eles pudessem sair daquele sofrimento. Mas eles se afastavam tanto que eles ficavam congelados e morriam de frio. Então, essa metáfora, né, que a gente usou dessa experiência dos porcos espinhos, que é assim, como encontrar aquele lugar que é aconchegante, que é acolhedor, que dá para a gente
experimentar chegar no outro, e esse outro é diferente, a gente protesta com as diferenças do outro. Outro dia a gente vai falar mais dessas diferenças, e como a gente se recolher também nesse lugar de buscar olhar para quem sou. Porque essa necessidade do isolamento, vamos dizer, sadio, do isolamento que constrói, do isolamento que facilita o encontro, é a facilidade do encontro com o seu eu sou, o encontro do seu eu profundo. Aquela música de Gil que fala, se eu quiser encontrar com Deus, eu preciso silenciar. Se vocês olharem aquela música, ele é um processo de parar e encontrar consigo mesmo, de individuação. Então, assim, é muito importante o que a gente chama essa solidão com solitude, essa solidão que facilita eu olhar com olhos zelosos, cuidadosos e amorosos para quem eu sou, buscando ver o que eu gosto e o que eu não gosto tanto. Uma professora nossa de constelação fala, senta aqui, meu filho, para falar do lindo e do não tão lindo assim. Nossa Íngala maravilhosa, né? Então a gente precisa olhar para esse e para esse não tão lindo assim. E como diz Jung, precisamos reconhecer nossa luz. Porque se a gente não olha para a nossa luz, fica muito difícil a gente olhar e cuidar das nossas sombras. Então, esse processo de recolhimento, de solidão com solitude, ele é essencial, ele é vital para a experiência humana. Ele dá uma sustentação, ele dá uma condição de possibilidade, de expansão de resiliência para toda a nossa vida, né? Para todo o nosso processo de viver. E para, inclusive, dançar com os encontros e os desencontros. Né? Vá, Claudinha, mais um pouquinho aí, depois eu sigo. Pode seguir se você quiser, fique tranquila. O tempo está super Posso tranquilo. seguir? Pode qualquer coisa, então, eu te dou um toque. Tá certo. Então, nessa dança entre o meu interno e o meu externo, onde essa solidão vai fazendo o encontro com eu sou, eu vou criando uma inteireza para, inclusive, encontrar o outro na sua possibilidade de inteireza. Mas se eu me desprezo esse olhar para esse eu sou, eu vou para o outro carregado de inflação, carregado de projeção. O que é isso? Carregado de expectativa, carregado de necessidades e de carência. E eu vou exigir coisas que o outro não pode me dar, porque muitas vezes são minhas. Ou o outro não pode me dar porque são limites dele. E eu preciso aprender a ver. Eu preciso aprender a ver. Bert fala uma coisa linda. Ele diz assim, cuidado para não ficar observando. Quem observa, vê estreito. Precisamos aprender a ver, a abrir a visão. E nessa abertura de visão, a gente precisa olhar para eu, nós e todos nós. Perfeito, Graça. Interno e externamente. Isso aí. Querida. Tem um teólogo, né, alemão, Paul Tillich, e ele fala assim, a linguagem criou a solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou também a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Então, eu acho assim, esse texto é muito intenso quando a gente começa a compreender essa diferença entre o que seja solidão e o que seja solitude.
A solidão acaba não sendo uma escolha consciente. A solitude, sim. A solitude é a escolha de você estar com você próprio. É a escolha de você decidir como você quer ter tua vida, se você quer estar sozinho, porque a solitude você escolhe estar sozinho, mas porque você está conectado com o que lhe faz bem. É um momento de você estar envolvido com experiências pessoais, com experiências que fazem sentido para ti. Então, a gente tem que estar criando o nosso propósito de vida, a nossa experiência do porquê que eu estou aqui, para que eu vim estar nesse mundo, criar uma atmosfera de amor, de cuidar, de estar bem, de estar feliz, de se sentir inserido nesse mundo, participando dele. E isso é solitude. Isso é capacidade de se autogerir, de se autocuidar, de se auto-amar. A solidão não. A solidão vai dar esse viés que você trouxe aí, que é do apego, que é da angústia de não estar pronto para estar consigo mesmo, que é esse lugar de trazer o outro como objeto do desejo do amor. Porque no frigir dos ovos, em todos nós, o que nós queremos é sermos amados. A gente quer ter amor na vida da gente. A gente precisa de amor. Só que a gente tem tantas histórias que nos desvia desse lugar de ser amados, de sentir amor por nós mesmos, que nós esquecemos como é que se faz isso acontecer. E aí a gente projeta no outro essa necessidade. A gente começa a acreditar que é o outro que vai nos preencher daquilo que é nosso. Então a gente começa uma sede incessante, uma busca de poder ser preenchido pela presença do outro, pela necessidade que o outro vai me dizer quem eu sou, pela minha existência através da existência do outro. E isso se torna um caos no sentido de como eu quero me reconhecer nesse mundo. E claro que isso vai trazer angústia, é claro que isso vai chega a depressão, é claro que isso chega a sintomas psicossomáticos, né? As pessoas vão adquirir esse processo porque não estão felizes, não estão inteiros consigo mesmo. Então isso tudo vai esgotando, vai esvaziando. E a gente, quando se esvazia, a gente não tem nem nada para oferecer, nem para a gente, nem para o outro. Agora me diga uma coisa, como é que o outro pode gostar de você se você nem mesmo está gostando de você? Como é que é essa história de que o outro vai me ver, o outro vai me admirar, o outro vai me amar, se eu própria, no meu mundo interno, não estou me trabalhando para que isso seja uma realidade? É um paradoxo, porque o mundo externo é reflexo do meu mundo interno. O que eu faço em mim é o que isso vai reverberar naquilo que eu estou levando para fora. Então, se eu me amo, provavelmente eu vou atrair, eu vou conviver com pessoas que também me amam. Se eu não me amo, se eu me desprezo, se eu me descuido, eu também não vou buscar essas pessoas fora, porque é isso que eu estou apresentando ao mundo. Descuidem de mim, me desprezem, não olhem para mim, não me dêem atenção. E acaba virando um ciclo de dor, que Cartoli chama o corpo da dor, né? Ele traz esse termo do corpo da dor. E você fica nesse corpo da dor, vivendo no sofrimento, circulando sobre a mesma experiência sensorial, psíquica. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou legal, eu não tenho esse merecimento, então provavelmente é isso que eu provoco no mundo externo. Então, a mudança, a experiência, tem que ser uma experiência de internalização mesmo. Como é que eu faço para sair disso? Eu vou buscar o quê? Eu vou buscar reflexões, eu vou buscar terapia, eu vou buscar recursos que me façam compreender como é que eu faço esse movimento de mudança, tá certo? Na Inglaterra, a solidão virou saúde pública. 15% da população sofre de solidão.
E eles fizeram um ministério para só cuidar desse tema. É claro que existe uma população pobre, uma população idosa. E, obviamente, aí a gente vem trazer essa ideia da solidão dos idosos, né? Por que a solidão chega na velhice com tanta dor, com tanto sofrimento, né? Porque existe um isolamento que não é esse isolamento que a gente está podendo fazer porque a gente precisa estar em casa. É um isolamento involuntário daquilo que eu não tenho como recurso, como assistência, né? Como essa experiência de ser contemplada pelo cuidado. Então, esse idoso fica muito só e ele entra nesse processo de depressão, de sofrimento, de angústia, né? Porque eu recebi um vídeo muito bacana, eu devia ter lembrado o nome das 3 mulheres, eram 3 mulheres, 3 senhoras. A mais velha tinha 92, as outras tinham 80 e poucos. Então, elas 3, assim, elas estavam falando exatamente sobre esse envelhecimento, né? E ela falando de como elas lidam com esse envelhecimento sem entrar no processo da solidão. Por quê? Por que elas conseguem lidar, mulheres de 80, 90 anos, nesse lugar de que eu estou envelhecendo, mas eu não estou só, não me sinto solitária? Porque elas vêm de um processo de vida. A gente, para poder não sentir solidão, a gente tem que criar um processo de autoconhecimento, de reconhecimento de como eu lido com a vida, de como eu estou dentro da vida. Então, quando eu chegar à frente, que é idade idosa, você já reconhece você já reconhece o que você faz, você gosta do que você faz, você busca o que você faz. Então, essa experiência dá estímulo para poder entender, ok, eu sei como é me sentir comigo, e eu sei como é eu estar com minha solitude, e eu sei como é quando eu estou na minha solidão. Uma solidão que não precisa entrar em angústia, não precisa entrar na depressão, no desespero, mas uma solidão que me dá visibilidade para poder eu encontrar experiências para poder eu me sentir mais apta a ficar feliz comigo. E também nessa mesma pesquisa, que disseram que na Inglaterra tem 15% de solidão, pessoas com solidão, também disseram, viu, gente, que no Brasil nós somos ranking de liderança de saber não vivermos sozinhos. Então, o brasileiro é massa, o brasileiro é espetacular, o brasileiro realmente tem essa coisa do vínculo, de estarmos juntos, de entender esse funcionamento de como é bom eu me vincular. Por que é bom eu me vincular? Porque isso me traz a sensação gostosa, amorosa, de estar dentro de uma experiência de amor, de troca, de partilha, de comunhão. Isso não é dependência, isso é capacidade de desenvolver o amor por si e o amor pelo outro. Mas isso é necessário que você precise se atentar, querer. A gente sabe que existem vários traumas e várias crenças que podem prejudicar essa experiência, né? Várias situações infantis que podem deixar a pessoa muito envergonhada, tímida, podem criar experiências de limitações de quem eu sou, impedir essa experiência fluídica do vínculo, da possibilidade de estar com outro, do encontro. Então, tudo isso precisa ser refletido por cada pessoa. Aonde que está a minha solidão? Está na infância? Onde está a minha solidão? Onde foi que eu aprendi isso? Onde foi que eu aprendi a me fechar? Onde foi que eu aprendi a ter medo das pessoas? A ter dificuldade de me vincular? Passa a bola para a senhora, doutora. Isso, muito bem, Claudinha. Que coisa incrível. E, assim, pensando nessas senhoras da Europa, né? A gente pode dizer que o europeu, ele traz uma experiência de individualidade mais bem avançada, no sentido de cada um tem a sua autonomia.
E aí é um ponto importante para a gente pensar e incluir como necessidade de reflexão. É muito importante, é muito necessário a autonomia material, a autossuficiência no sentido de eu me sustento, eu me cuido, eu posso ter minha boa aposentadoria, né? Essa é uma parte do processo. Mas eu preciso também entender que individuação é diferente de individualismo. Individuação, ele traz um processo de integração entre como eu cuido desse processo de me autogerir materialmente e como eu cuido desse processo de me autogerir afetivamente. Seja com esse banco de autocarícia, de autocuidado, de autorreflexão, de escolhas dos livros que eu gosto de ler, das peças que eu gosto de assistir, dos jogos que eu gosto de jogar, e também, assim, das companhias que eu também dou valor e valorizo. E tem um estudo, eu sou guardiã de um círculo de mulheres há 20 anos, né? As deusas e as mulheres, e nesses estudos, né, mundiais mostram que esse terceiro milênio que a gente está vivendo, que é um milênio onde grande parte da população mundial vem vivendo um processo de individualidade, né? Vem buscando sua individualidade, algumas vezes bem integrada, outras vezes com excesso de individualismo. Uma das coisas mais interessantes que tem surgido no processo de meia-idade e na segunda metade da vida são as mulheres, assim, as amizades entre as mulheres, né? As irmãs sem fins de parentesco, que é o famoso termo sororidade, né? A gente vai ouvir falar muito sobre sororidade, ela está sendo um diferencial de saúde para as mulheres na meia-idade e na segunda metade da vida. Já existe, inclusive, esse termo, a segunda metade da vida, vivida de uma forma muito criativa, muito bacana, para que também supra essa experiência diferente hoje. As famílias são menores, a migração é muito grande, quer dizer, o deslocamento do jovem precisa acontecer, ele precisa ver novos horizontes. Então, a família vem mudando, vem saindo daquela experiência de ficar junto em comunidades para ser uma família mais global. E aí, a sororidade, que é a Irmandade Sem Fins de Parentesco, tem sido uma bênção linda de cuidado, de atenção. E esse processo com os idosos que a gente vê na Europa e que a gente está vindo emergir aqui no nosso Brasil, é algo para a gente pensar e cuidar, porque nós estamos entrando nesse lugar de virar a pirâmide, né? A pirâmide ficar com a base era bastante mais jovem, a base está ficando com muitas pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, e isso é muito importante para que a gente se organize nesse cuidar do outro. A gente viu exemplos, mesmo agora, nesse processo de pandemia, alguns rapazes, algumas moças ajudando os idosos que não podiam sair para buscar seu alimento, para comprar seu medicamento. E a gente viu também uma coisa muito triste, quantos idosos foram encontrados mortos nos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma sociedade bastante individualista. Então, a gente precisa olhar essa dança. Precisamos de nossa solidão com solitude, para que a gente saia desse lugar, dessa solidão solitária, amarga, que reclama, que protesta, carente, né?
independente, buscando esse mergulho em nós mesmos e fazendo essa dança desse encontro, mas esse encontro para um outro que a gente precisa ver esse outro nessa inteireza, para que esse outro não seja o reflexo da expectativa do que eu quero, do que eu penso, do que eu projetei para a minha vida, né? E que também os filhos não sejam essa extensão. Os filhos têm direito à vida deles, né? Eles precisam dessa vida dele. Então, assim, na verdade, esses dois instintos essenciais que temos, o instinto de individuação, de individualidade, o instinto de fusão, eles precisam sair dessa polaridade rígida e ir para um lugar onde possa dançar com essa tensão entre os opostos, de um jeito como fizeram os porcos espinhos lá, que chegaram a um momento onde eles conseguiam se aproximar sem precisar se ferir tanto, mas ao mesmo tempo um acolhendo o outro, um aquecendo o outro naquela era glacial tão forte que estavam fazendo morrer tantos, né? Então, é muito interessante e muito necessário que a gente aceite esse convite, esse propósito. E também que a gente olhe para esse passado ou essas pessoas que ainda estão precisando de nossa compreensão, de nossa empatia, que a gente está falando do que a gente precisa construir. Nem todo mundo pôde construir isso. E a gente precisa ser paciente, compreensivo e entender que viemos de uma época onde a situação cultural e a situação pessoal era bem diferente, né? As mulheres eram para ficar em casa, os homens eram para trabalhar e prover a casa, as mulheres para prover os afetos, era algo muito dissociado, era metade faz isso, metade faz aquilo. Então, assim, muitas das nossas idosas, elas não aprenderam a cuidar de si, elas aprenderam a cuidar da prole, a cuidar da comunidade, a cuidar da família. Então, a gente precisa ser muito amoroso, empático, incluir aquela compreensão empática para a gente entender que ela não vai dar para fazer isso que a gente está falando. Elas vão precisar do nosso cuidado, da nossa atenção. E nessa passagem, a gente vai estar aprendendo, mas a gente vai precisar doar nosso tempo, lendo, cuidando, batendo papo, ouvindo aquelas histórias maravilhosas, que são histórias lindas. É isso. Pois é. Vai lá, Claudinha. É isso mesmo, minha querida. Eu acho que a gente precisa reconhecer como é poder ajudar aqueles que estão em uma solidão, onde tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando para quem está ouvindo, né? A gente está falando para essas pessoas que estão nessa busca de compreender-se, né? E poder transformar-se em uma experiência melhor, saindo desses buracos negros, né, do inconsciente, que deixam paralisadas. Então, a gente está falando para essas pessoas. Mas quando você trouxe essa experiência do idoso, daquele que está precisando e que não tem esse canal de comunicação, não tem essa experiência de transformação, esse idoso realmente vai precisar de uma solidariedade da gente para poder tirá-los de uma solidão, para a gente poder ajudá-los no processo, porque eles estão dentro do sofrimento. E a gente precisa reconhecer isso, né? Quem está dentro do sofrimento, eu posso tirar de qualquer jeito? Não! Principalmente aqueles que não tiveram o percurso, como eu falei antes, de poder avaliar isso, de poder se sentir, não se sentir estrangeiro dentro de si mesmo. Então, você que está nos vendo, você que está aí no seu processo terapêutico de reflexão, de autoobservação, você tem a chance de ter uma velhice massa, se você escolher isso. Se você decidir por essa busca de se auto-preencher.
Agora, aqueles que não têm, precisa da nossa solidariedade, precisa do nosso empenho, precisa da nossa empatia, precisa ter a compreensão, inclusive histórica, social, do que não foi dada oportunidade para poder serem diferentes e hoje tem que conviver com essas dores, né, de se sentir só, de se sentir isolado, de não se sentir amparado, cuidado, amado. Então, esse é o legado, né, que nós deixamos para essas pessoas quando a gente se propõe a compreender e ter compaixão por toda essa experiência que é o que é a solidão em mim e o que é a solidão no outro e como eu faço para poder minimizar a solidão do outro, se isso é possível dentro das minhas possibilidades, né? Agora, você tocou numa coisa bacana, que foi com relação aos jovens, né? Aos jovens que estão ajudando esse momento de estarem dispostos a contribuir com os idosos, que são um grupo de risco, nesse momento de isolamento, né? E estão indo para os mercados, né? Estão fazendo vídeos com seus avós, estão ensinando seus avós a mexer em redes sociais. Isso é belíssimo, gente, porque isso é um dos recursos da gente poder sair do processo de estar só, né? Hoje, principalmente hoje, no momento atual do Covid, né, e da necessidade de estarmos em casa, quem pode, né, quem tem esse privilégio, porque é um privilégio a gente poder estar em casa se cuidando. Então, a gente que pode fazer isso, que a gente também se mobilize, né, para poder cuidar daqueles que estão em casa no seu mundo solitário e que não tem muitos recursos, não sabe mexer em internet, não sabe abrir um vídeo, não sabe, né, fazer um FaceTime de WhatsApp. Ensina, brinca com isso, se diverte, fala com os mais velhos, ou fala, mesmo que não sejam os mais velhos, mas aqueles que nunca se interessaram, né, em mexer nesse mundo tecnológico, sabe, tenha disponibilidade, tenha caridade, tenha paciência e contribui para que essa solidão fique amenizada, diminuída, né, pelo menos para esse momento, porque ele pode ser uma solidão circunstancial. Tem muita gente que está só, tem muita gente que se isolou sozinha por uma escolha, mas por mais que isso seja uma escolha, na extensão do tempo, isso cria uma tensão, um estresse. Imagina você passar 2, 3 meses sem abraçar ninguém, sem beijar, sem olhar olho no olho de verdade, sem tocar, né? Sem ouvir uma voz do pezinho do ouvido, que é tão gostoso, né? Eu te amo, eu gosto de você, ai, como você está bonita hoje, ah, como é bom estarmos juntos. Então, tem pessoas que não estão tendo isso há 30, 60, 90 dias. Vamos debruçar para essas pessoas e minimizar a solidão que elas estão tendo. Vamos ter esse caminhar de empatia, né, de generosidade e acreditar que a gente tem condições de fazer esse movimento, de ajudar, de contribuir, de abrir espaços. A gente, quando resolveu fazer essa live, em Graça pode depois falar, se ela quiser, a gente teve essa visibilidade. Vamos ajudar quem está em casa. Vamos trabalhar para que essas pessoas possam encontrar um tempo para poder ouvir coisas boas, para que elas possam refletir, onde elas possam melhorar. A intenção é essa, é poder contribuir nesse momento, né? Tem um filme que fala sobre essa individualidade, essa individuação, chamado Hair, né? É até com o Joaquim Fênix, que é o que fez o Coringa, né? Um ator que eu acho maravilhoso, sempre gostei dele. E o filme fala desse lugar da solidão contemporânea, né? Que é a solidão da tecnologia, que é a solidão do medo de estar com as pessoas, do medo do vínculo. Então, ele se apaixona por um sistema operacional chamado Samantha, né? E é legal o filme, porque no decorrer dele, você vai ver que ele começa a abrir a possibilidade de desenvolver esse vínculo, que é o vínculo do encontro, do afeto, né? Então, essa individualidade, né, exacerbada, ela traz esse lugar do
recolhimento, do isolamento. Mas não é um isolamento voluntário, é um isolamento inconsciente do meu próprio medo. Então, a gente precisa reconhecer quando isso começa a estar acontecendo. Você precisa descobrir. Jung tem uma frase que eu acho legal, deixa eu ver aqui se me lembro, porque eu não me lembrei, eu tive que botar. A solidão é perigosa e viciante. Quando você se dá conta de que a paz que existe nela, você não quer mais lidar com as pessoas. Isso é uma realidade, entende? Porque às vezes você fica tão com você mesmo, e isso é bom no sentido dessa saudabilidade, do gostar de si, do se auto-preencher, mas tudo que é excesso, ele vai criar um problema de saúde mental e emocional. Não tem nada que seja excessivo, que esteja contribuindo com você. Então, quando você perceber que isso está sendo demais, que essa solidão, que é solitude, está sendo exacerbada no seu próprio mundo, e que você perdeu o contato com as pessoas que você ama, ou as pessoas que amam você não está conseguindo se aproximar, repense, reveja, faça a tua reflexão, reconsidere essa experiência, porque ela está sendo de reclusão e não de inclusão, de troca, de comunhão. E isso acaba sendo uma escolha de solidão. Então, são experiências que a gente vai começando a entender. Esse entendimento passa sempre pela autorreflexão. E deixa eu olhar o horário, viu, Graça, para a gente poder se situar, para poder entender qual o tempo que a gente tem. Eu vou dar a bola para você, porque depois a gente já vai ter que encerrar, porque já são Eu quase quero 19. só falar um pedacinho dentro disso aí. Desconfie dos extremos. Desconfie dos extremos. Excesso de reclusão e excesso de extroversão, essa pessoa que nunca consegue ficar sozinha ou que sempre quer ficar sozinho, desconfie. O excesso, ele sempre é algo para a gente interrogar. Na verdade, essa dança, ela pode ter uma tendência mais para ficar isolado ou mais para ficar socialmente, mas essa polaridade de exclusão, ela precisa ser cuidada e pesquisada. Eu esqueci de falar, na hora que eu ia falar dos idosos, eu queria falar também dos adolescentes. A gente precisa ficar muito atento, os jovens também, eles estão muitas vezes conectados, mas só. A rede, eles estão o tempo todo conectados, mas muitas vezes a rede impõe algumas regras, algumas representações. Schopenhauer, de novo, ele diz assim, que a humanidade representa muito, quer muito ter e pouco ser, né? E a gente sabe que o jovem, o adolescente, ele tem necessidade de pertencer, e nessa necessidade de pertencimento, ele tem muito a necessidade de aprovação do outro e da experiência que o social está vivendo. E ele começa a ficar se sentindo de alguma forma ilhado, fora daquele contexto. Ele até faz um personagem, mas nós não somos um personagem. Aliás, todos nós fazemos personagens, mas nós não somos o personagem. A gente precisa entender que nós não somos o personagem, que a gente precisa quebrar aquela capa daquela personalidade para ir buscar a identidade com a essência, né? Aquilo que a gente tem falo aí para vocês. Então, assim, cada vez maior o número de dificuldades nos adolescentes, é cada vez maior o número de dor, de sofrimento, de angústias, de mutilação, de doenças, de tentativas de suicídio. Então, assim, vamos ver, vamos olhar, vamos perceber. E na dúvida, ou no excesso, vamos dizer assim, vamos perguntar o que a gente às vezes não sabe o que fazer, mas a gente precisa perguntar o que é que eu posso fazer que possa contribuir ou que possa te ajudar.
né? A gente precisa olhar e ver o excesso de reclusão, ou o excesso de extroversão, aquela coisa de nunca poder ficar em casa, ou de sempre estar mais recolhido. Isso é muito importante que a gente também observe para que a gente possa cuidar. E dentro de casa, nesse processo de quarentena que estamos vivendo, observar também um processo que está ficando muito frequente, como muitas vezes a, a gente precisa encontrar essa dádiva do que a gente dá para a gente. O que é uma dádiva? É um presente que você dá para si ou que você pode dar para alguém, que pode ser de surpresa e pode ser algo que você escolhe, né? Mas muitas vezes a gente não para fazer isso e a comida se torna um substituto e a bebida, né? Assim, As compulsões, né? As compulsões, algumas pessoas chegaram para mim, inclusive funcionários, para falar como eles estavam assim pensativos, assim surpresos de tanto vinho que eles estavam, tanta garrafa de vinho que eles estavam percebendo, né, de uso. Então, a gente precisa ficar atento. A gente é ótimo, a gente tomar um vinho, comer um queijo, comer um risoto, maravilhoso. Agora, vamos também ficar atento ao excesso. Perfeito. Excesso que eu falo assim, substituir esse sistema de recompensa pelo excesso. Só para eu concluir minha fala e passar para a Claudinha, o que é que eu quero deixar? Só 2 minutos, Graça. Hein? Nós já temos 8 minutos para poder fechar. Você pode falar mais uns 3, 4 minutos, que aí a gente fecha. Tá. O que é que eu quero deixar aqui para vocês? A solidão é inevitável. Nascemos com ela, vamos morrer com ela. Existe a solidão solitária, amarga, sofrida, que leva a um processo de angústia, de sofrimento, de depressão. Essa é uma solidão das carências, da falta de encontro consigo mesmo e da falta de conexão, seja com seu eu profundo, seja com uma experiência de que faça sentido, né? E a solidão, ele vai sempre dançar com o encontro, né? É a faceta da outra moeda. A solidão, a individual, assim, o recolhimento com solidão, ele vai dançar com o encontro. Precisamos ter momentos nossos e precisamos momentos de encontro. O que a gente precisa é cuidar. O que a gente precisa é ficar atento para que a gente não jogue a expectativa no outro, seja próximo ou distante, de que vai ser aquela pessoa que vai nos salvar, que ela vai nos trazer o céu à terra. Isso. Né? Se você olhar os grandes avatares, eles precisaram de um recolhimento para a iluminação. Jesus foi para o deserto, Buda precisou ficar lá na árvore, e tantos outros aqui que a gente poderia falar agora. Então, o recolhimento não é algo ruim, é algo que faz parte do nosso ser. O que a gente faz com ele é que pode ser algo danoso e difícil, e a falta de desenvolver esse lugar, criando um espaço sagrado, um espaço de reconexão, né? Que as pessoas falam muito espiritualidade, né? Um ser espiritual não necessariamente é aquele ser que vive em templo orando. Um ser
espiritual, uma pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida, né, é aquela que tem conexões profundas com a experiência divina que habita no seu ser, de bondade, Perfeito. de amorosidade, de compaixão, de Perfeito. cuidado, de paciência, de tolerância, e aí vai as virtudes. Então, vamos também repensar em ser religiosos, religados com essa espiritualidade. Fala, Oh, meu Claudinha. Deus. Deixou muita gratidão. A gente ainda não acabou, a gente tem alguns minutos, eu vou fazer algumas considerações aqui, depois Graça fecha com vocês e depois a gente fecha a nossa live. Eu acho que você traz algo que é a bondade do coração, a expressão mais essencial do ser humano, para poder ele também se descobrir capaz de ser essa divindade dentro dele. Porque quando você se descobre dentro dessa divindade, você não está só. Você não tem mais aquela sensação de estar perdido, que você foi separado, né? Essa experiência ela vai desenvolver a tua integração, que é a força desse ser interno, desse ser superior, que mantém a gente em um estado de alívio, de preenchimento, de confiança, de segurança, de amor próprio. E isso vai criando um poder interno de compreensão, de autocompaixão. E isso vai reverberando na experiência do mim como ser individual, ao outro como ser social, né? Eu queria só também, você falou do adolescente, eu acho que é muito importante, eu tinha também essa fala, mas o tempo é muito curto para tanta coisa, mas precisamos realmente olhar para os nossos adolescentes, porque eles estão num momento de muita ruptura de muita coisa. Então essas rupturas fazem eles ficarem indecisos, ansiosos e também sem pertencimento. Então cuidar desse adolescente para ele poder ter integrado é fundamental para eles. Eles não querem ficar na família, entre aspas, como se eles estivessem aprisionados nisso. Mas eles querem se sentirem amados, eles querem ter embasamento de amor, mas eles querem pertencer a um grupo fora. E acontece que tem muitos adolescentes que não conseguem isso. E é nesse lugar que essa solidão se instala. É nesse lugar que a depressão pode causar danos. Né? E é nesse lugar que ele pode ficar recluso na tecnologia, quando ele não tem reverberação de se sentir pertencido por um grupo que ame ele. Então, é preciso olhar para tudo isso e compreender o que está acontecendo para tentar minimizar as sequelas desse adolescente que pode estar se sentindo despertencido, descolado de uma experiência de acolhimento. Tem um filme também que eu gosto muito, gente, eu sou cinéfila, viu? Tem um filme que eu gosto muito que chama-se A Vantagem de Ser Invisível. É um filme que fala desse processo da adolescência. Vocês que têm adolescente em casa, ou vejam o filme, porque vocês vão sentir como é que eles funcionam nesse lugar de precisar se sentir pertencido e tentar diminuir as dores dessa solidão. Muito bem, eu estou muito agradecida, muito grata por esse momento, mais uma vez. Graça, é esplêndido conviver com você, é esplêndido fazer uma parceria com você. Sou muito, muito, muito grata porque a gente está fazendo tudo isso juntas. Muito grata a cada pessoa que sustentou a live, que está aqui segura, que está, sabe, prestigiando a nossa intenção de levar o bem, de levar o conhecimento. Muita gratidão por cada uma dessas pessoas. Tá certo? Então, terça-feira que vem, estamos aqui de novo, às 18h30, Papo que Transforma. É com você agora, Graça. Gratidão. Lembre de gravar. Gratidão, Claudinha. Gratidão a cada um de vocês. Vocês sabem do meu amor, da minha reverência e do meu propósito. Amar, servir, doar e contribuir, porque eu acredito que a humanidade pode chegar em lugares que ele merece. A gente pode dar esse salto quântico e a gente precisa que cada um faça a sua parte.
Amo vocês e gratidão profunda. Até a próxima terça. Gratidão, Claudinha. Está sendo ótimo estarmos juntas nessa jornada. Deus te abençoe.